Bem, então partes por milhão é uma outra forma de você conseguir definir concentração, tá? A gente viu concentração comum, densidade, título, molaridade. Existem outras formas de concentração, como partes por milhão, né? Também chamado PPP. É quando você tem uma quantidade muito pequena diluída num volume, né, numa quantidade maior, tá? Então tem a definição. Aí quando uma solução é bastante diluída, por exemplo, o cara faz um xixizinho na piscina. Então, como o volume de urina na piscina é pequeno em relação ao volume de água total, aí a gente vai classificar, a gente vai saber a concentração de urina dentro da piscina através de ppm, já que é uma quantidade pequena dentro de uma quantidade maior. Tá entendendo? Então, a massa do solvente é praticamente igual à massa da solução, e neste caso, a concentração de solução é apenas expressa em ppm, que é partes por milhão, tá? Ou, por exemplo, melhor dizendo, você tem uma piscina, aí você está lá com sua namorada dentro, você brigou com raiva, né? Aí saiu, aí só para deixar a piscina suja, você vai dar uma cuspida dentro da piscina. Então, foi uma maldade que você fez, só que a concentração de saliva dentro da piscina, da sua pelo menos, né, ela se torna pequena em relação ao volume total da piscina. Sendo assim, a forma de calcular, porque a quantidade de material, né, de soluto é bem pequena em relação a solvente, a gente calcula em ppm, né, que é partes por milhão. Então, o ppm indica quantas partes do soluto exigem 1 milhão de partes do solvente, certo? A gente pode calcular isso tanto em volume como também em massa, tá? E ela é definida dessa forma que vocês estão vendo aí. 1 ppm é igual a uma parte do soluto sobre 10 a sexta partes de solução. O que é 10 a sexta? 10 a sexta é 1 milhão, certo? É, por exemplo, eu ter 1 miligrama, tá? Por 1 quilograma. Porque 1 miligrama, para transformar para aliás, 1 quilograma é 1 milhão de vezes maior do que 1 miligrama, tá? A mesma coisa que eu posso dizer é o seguinte: uma tonelada é 1000 vezes maior do que 1 grama. Então, isso é uma forma de você fazer os seus cálculos representando em ppm. Eu vou mostrar melhor mais na frente, tá? Então, tem aí uma primeira questão para que a gente possa desenvolver isso aí. Então, tem dizendo assim, ó, água potável não pode conter mais de que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água, tá? Para evitar o inconveniente de usar números pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, que é o ppm. Vocês vão ver muito potência, tá? Vocês vão ver muito potência de 10 nesse cálculo relacionado a ppm, justamente porque a gente vai fazer a mudança de unidade, tá? Então, a quantidade máxima permitida de mercúrio na água potável corresponde a, eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 miligramas. Aí ele fala aqui, ó, são 5 vezes 4, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas por grama de água. Ou seja, isso é equivalente a 1 grama de água. Só que nós vimos que eu tenho que transformar para quilogramas. Então, qual será o valor? Isso, agora está certo. Para 1000 gramas de água. Ou seja, eu estou transformando. 1000 gramas é a mesma coisa que quilograma, tá certo? 1000 gramas, ó, 1 quilograma
equivale a 1.000 gramas. Eu acho que assim fica mais fácil de entender. Então, 5 vezes 10 a menos 4, ele fala que é a quantidade de mercúrio por grama, por cada grama de água. Mas eu não quero por grama. Eu quero transformar, tá aqui em cima, ó, de miligrama para quilograma. 1 quilograma vale 1.000. Por isso que eu estou dizendo que eu estou representando aqui embaixo por 1.000 gramas, tá? Então faço meios pelos extremos. 1 vezes x vai dar x. Aí eu tenho aqui 5 vezes 10 a menos 4 vezes 1.000. Mas nós vimos que 1.000 é a mesma coisa que 10 à terceira. Então, vezes 10 à terceira. X vai ser igual. Potência de mesma base. Repito a base e somos expoentes. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, vai dar 5 vezes 10 a menos 1. 5 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,5. 0,5 o quê? 0,5 ppm. Agora eu acho que ficou melhor de entender. Porque do jeito que eu estava fazendo, eu estava fazendo besteira. Fica melhor de entender assim? Deu para entender da forma que eu fiz? Vai ser 0,5 ppm. Ó, só recapitulando. Eu vou botar aqui no Jamboard. Então, ó, só recapitulando. Eu tinha no exemplo o seguinte. Eu dizia que é 5 vezes 10 a menos 4 miligrama de mercúrio. Só que eu tenho que transformar de miligrama para grama. Tem que fazer a transformação de miligrama para grama. Porque ele fala que ele tem 5 vezes 10 a menos 4 miligrama de mercúrio, que é o Hg, para 1 grama de água. Ele fala para 1 grama de água, certo? Aí, a gente sabe que a relação é uma parte em miligramas, né, por quilograma. Ou seja, tem que sair de miligrama para ir para quilograma. Só que eu também sei que 1 quilograma vale 1.000 gramas. 1.000 gramas é a mesma coisa que 10 à terceira. Tá? Então, a mesma coisa que 10 à terceira. O que é que eu vou fazer? Se eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 miligramas correspondente a 1 grama, quanto é que vai ser correspondente a 10 à terceira grama? Que é 1.000, né? Que é 1 quilograma. Aí é o que eu repetindo, x vezes 1 dá x, 5 vezes 10 a menos 4 vezes 10 à terceira. 5 vai dar igual a 5 vezes. Aí, potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Como eu tenho um valor positivo e um valor negativo, eu somando é uma subtração, né? Quer dizer, é menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. 5 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 é a mesma coisa que ser 0,5 ppm. Aqui eu acho que ficou menos rabiscado, né? Lá estava muito riscado. Então dá 0,5 ppm, tá? Que isso correspondeu à alternativa letra C, certo? Perguntas? Então, ó, agora sim ele fez, né? Ele fez a transformação, porque ele disse o quê, ó? 5 vezes 10 a menos 1 é para 1 a menos 4 é para 1 grama. Então, gramas vai ser quanto? X. Meio pelos extremos, que dá justamente
0,5 ppm, alternativa letra C. Pronto, aqui sim. Relações entre as concentrações. Então, o que são relações entre as concentrações? Na verdade, você, às vezes, numa determinada questão, por exemplo, ele não traz todas as unidades, todos os comandos que vocês gostariam. Por exemplo, ele quer saber, ele quer que você diga a concentração comum, que é M1, massa do soluto, sobre o volume da solução. Ele não diz isso. Ele quer saber a concentração, ele fala, olha, qual é a concentração comum, sabendo que a densidade é essa e o título é esse. Aí, como você precisa, certo, encontrar determinadas concentrações e não tem aquilo que você necessita, você tem que fazer relações. Mas, professor, como é que a gente chegou nessas fórmulas? O que é que aconteceu? Bem, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que se chega nessas relações. O que é que a gente viu? Né? Nós vimos que concentração comum é M1 sobre V. Vimos que densidade é massa da solução sobre o volume da solução. Vimos também que título, fazendo de forma mais completa, é massa do soluto sobre massa da solução, que é M1 mais M2. E vimos que molaridade vai ser M1, que é massa do soluto, dividido pelo peso molecular do soluto vezes o volume da solução. Essas são as concentrações principais que nós já vimos, tá bom? São geralmente as concentrações que são pedidas no Enem. Eu expliquei ali ppm, só fiz um exemplo, mas eu vou mostrar mais ppm, porque é uma outra forma de ser cobrada, tanto em química como em biologia, tá? Biologia também, quando vai representar, tem algumas questões que relacionam com química, né? Fazendo a bioquímica, ele tem uns cálculos que é em ppm, por isso que eu achei interessante mostrar para vocês. Então, o que é que acontece? Eu posso fazer a relação, algumas relações. Que relações eu posso fazer? Por exemplo, eu posso relacionar a primeira, eu vou relacionar concentração comum com densidade. Como é que vai ficar essa relação? Ó, concentração comum, toda vez que eu vou fazer a relação, eu faço na forma de divisão, tá certo? Então, concentração comum dividido pela densidade. Quem é a concentração comum? Está aqui em cima, é M1 sobre V. Sobre. Quem é a densidade? Densidade é M sobre V. Aí, ó, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu sei que concentração dividido por densidade é igual a M1 sobre V vezes V sobre M. Tá? Então, eu posso simplificar aqui V e vai me sobrar o quê? Vai me sobrar aqui concentração sobre densidade vai ser igual a M1 sobre M. E o que é M1 sobre M? M1 sobre M é título. Título é M1 sobre M. Então eu posso dizer muito bem que posso chegar e dizer que concentração sobre densidade vai ser igual a título. E eu ainda posso chegar à conclusão que concentração vai ser densidade vezes o título. Essa é minha primeira relação que eu posso mostrar para vocês, tá? Aí, professor, e onde é que o senhor viu essa concentração é densidade sobre o título? Ó aqui, pessoal, ó, minha primeira relação, concentração é densidade sobre título, certo? Então foi daí que eu cheguei a esse resultado, tá? Então eu posso ter outra relação também, ó. Voltando aqui, eu posso ter outra relação. Que relação eu vou ter? Vamos ver agora. Eu vou fazer
tá? Eu vou fazer agora molaridade, vou fazer agora molaridade e concentração comum, tá? Molaridade e concentração comum. Vamos lá. Então eu sei que concentração comum é massa do soluto sobre volume da solução, tá? Como eu já falei, densidade é massa sobre volume. Vi que título é M1 sobre M1 mais M2. E vi que molaridade, deixa eu ajeitar isso aqui. Vi que molaridade vai ser M1 sobre peso molecular vezes o volume. Lembrando que o título eu também posso escrever que é massa 1 sobre massa total. Aí eu disse para vocês que a representação 2 eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer molaridade sobre densidade. Quem é a molaridade? É M1 sobre peso molecular vezes o volume, tá? Não é densidade que eu falei, não. Falei que ia fazer concentração. E quem é a minha concentração? Vai ser M1 sobre volume, tá? M1 sobre volume. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso relacionar agora, ó, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, molaridade sobre concentração vai ser igual a M1 sobre PM vezes V, que multiplica o inverso. Volume sobre M1. Aí eu posso cancelar aqui M1 com M1, volume com volume, e vou chegar à segunda relação. Eu vou dizer que molaridade sobre concentração vai ser igual a 1 sobre peso molecular. Então, posso dizer que, ó, fazendo meios pelos extremos, C vezes 1 vai dar C. E molaridade vezes o peso molecular. Essa é minha segunda relação que eu posso ter aí, certo? Então, se eu vir para cá, ó aqui, é justamente essa minha segunda relação que eu tenho aqui. Lembrando que este M1 aqui, eu chamei lá de peso molecular, tá? É a mesma coisa que peso molecular. Esse M maiúsculo aí é a mesma coisa que peso molecular. Então, se eu disse aqui para vocês, ó, voltando para lá, ó, se eu disse aqui para vocês que concentração é molaridade vezes peso molecular, e aqui eu disse que concentração é D sobre D vezes título, eu posso chegar à seguinte conclusão. Se eu disse aqui que concentração é igual a densidade vezes o título, certo? E isso aqui, ó, só para vocês se orientarem. Isso é título, isso aqui é densidade, e isso aqui é concentração. É concentração comum. E disse também que concentração, ó, concentração é molaridade vezes o peso molecular, né? Lembrando que isso daqui é peso molecular e isso daqui é molaridade. Então,
Se eu posso relacionar isso, é a mesma coisa. M maiúsculo 1 e PM é a mesma coisa, tanto faz. Tá certo? Então, se eu digo para vocês que concentração é isso daqui, mas concentração comum é isso daqui, aí eu vou dizer que concentração é igual a densidade vezes o título, que é também igual a molaridade vezes o peso molecular. E aí eu chego nessa relação, que é esta relação aqui, que estava sendo mostrada lá. Como eu também posso dizer que densidade vezes o título vai ser igual a molaridade vezes o peso molecular. Essas são as relações que nós podemos fazer, certo? Para resolução de alguma questão de concentração, certo? Mas vamos aplicar de forma prática, né? Vamos aplicar de forma prática. Vou colocar em exercícios. Então, ó, se eu tenho essas relações, vamos colocar aqui de forma prática. Ó. O ácido fosfórico, H3PO4, é um dos componentes presentes em determinado refrigerante. Isso, tipo Coca-Cola, por exemplo, Pepsi, tem ácido fosfórico. Formando uma solução de concentração igual a 0,49 grama por litro. A concentração em mol por litro dessa solução é igual a... pode ser, Débora, pela relação que eu fiz para vocês. Você vai relacionar concentração comum com densidade. Ó, quando eu faço aqui a relação de concentração comum com densidade, cadê Jesus? Aqui. Pronto. Quando eu faço a relação de concentração comum e densidade, aqui, ó, eu posso matematicamente simplificar as reações, simplificar as fórmulas e obter justamente isso aqui, ó. É uma relação existente entre a multiplicação da densidade com o título vai dar o mesmo valor da concentração comum, certo? Mesmo eu sabendo que concentração comum também é massa do soluto pelo volume da solução. Essa fórmula aqui, ó, massa do soluto é igual a M1 sobre V, isso o cálculo direto. Mas eu também posso encontrar a concentração de forma indireta, que é justamente essa fórmula de baixo aqui, que é densidade vezes o título. De forma indireta, eu posso encontrar também. Tá certo? Isso é uma relação matemática. Sim, eu tendo. Se eu tiver massa do soluto e volume da solução, eu faço direto. Concentração é um sobre o outro e acho a concentração. Mas se eu não tiver esses valores, de forma indireta, eu posso também encontrar a concentração. Não são iguais, elas são relações que vão gerar o mesmo resultado. Tá? São relações que vão gerar o mesmo resultado. É possível, sim, realizar isso aí. Tá? Não é obrigado a ser apenas uma forma. Matematicamente, a gente consegue fazer essa relação, tá? Na verdade, a matemática tá extremamente ligada à química, à física, porque nós precisamos das relações matemáticas para poder chegar no nosso desejo, no nosso questionamento, tanto em química como em física também, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente precisa? Ó? Eu tenho uma concentração 0,49 grama por litro. Que concentração seria essa? Que tipo de concentração é essa? Isso é concentração comum, tá? A concentração comum que é o C. Eu quero, ó, qual a concentração em mol por litro? Que concentração em mol por litro é essa? É a molaridade, certo? E se eu tenho o ácido fosfórico aqui, ó, se eu tenho o ácido fosfórico que é H3PO4, eu sei que eu tenho ó, H3PO4, eu posso encontrar o peso molecular.
Quem é o peso molecular? É só multiplicar as quantidades pelos, pelo número, pelo peso molecular de cada um, né? Pela massa atômica de cada um. Então, sei que eu vou fazer assim, 3 hidrogênios vezes um fósforo vezes 31, que é a massa dele, e 4 oxigênios vezes 16, que é a massa dele. Vai ficar 3 mais 31 mais 64. 64 mais 31 vai dar 95, com 3, 98 gramas por mol. Esse é o peso molecular do ácido fosfórico. Sabendo disso, se eu tenho, se eu quero a molaridade, tenho concentração comum e peso molecular, o que é que eu sei? Pela relação que eu fiz anteriormente. Concentração é molaridade vezes o peso molecular. Se eu quero o peso, a molaridade, que eu não sei quem é, esse que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Vai ficar molaridade igual a concentração pelo peso molecular. Então, molaridade vai ser igual. Quem é a concentração comum? 0,49 grama por litro, dividido. Quem vai ser o meu peso molecular? 98 grama por mol. Então, posso cancelar aqui grama com grama. Aí vai ficar 0,49 dividido por 98, que vai dar justamente 0,005. Ou eu também posso escrever 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que dá a alternativa letra D. Alguma pergunta, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui. Fazendo de forma direta, ó, foi o que ele fez. Ele viu que a concentração é 0,49, que é a molaridade, certo? Ele jogou na fórmula, faltou o peso molecular. Isso é uma forma de fazer, né? Ele usou densidade, que também chega na mesma ideia, tá? 98. E aí, ele achou 0,05, que dá 5 vezes 10 a menos 3, que dá a alternativa a letra D. Ele não considerou, certo? 0,49 como concentração comum. Ele considerou como sendo densidade. Mas mesmo eu usando essa outra fórmula, densidade vezes título, tá? Eu chegaria na mesma ideia, tá certo? Fala, Débora, qual é a tua dúvida? Tem sim. Suspensão, dispersão coloidal e solução. Tem sim. Eu tenho um material que eu ia até fazer, eu ia apresentar. Eu já falei para vocês que vai ter, eu acho que eu postei, né? O cursinho Enem, na TV Interaré. Eu falei para vocês? Não lembro. Eu acho que eu postei, tá no grupo do WhatsApp de vocês, uma propaganda do cursinho. Então é o seguinte, vai ter umas aulas online, certo? Vai ter umas aulas online, não, vai ter umas aulas na televisão, certo? Começou sábado, foi de 8 da manhã a meio-dia, e está repetindo durante essa semana, tá? A partir de hoje, se eu não me engano. Ontem não teve, é a partir de hoje, de terça a sexta. Na parte da tarde, eu acredito que é 1 às 2 ou é de 2 às 3, uma coisa assim, na TV Itararé. Que são professores que vão ministrar aula, certo? Dando dicas do Enem, sobre assuntos de Enem, falando na televisão para ter uma maior abrangência, né?
e eu vou ser um desses professores. Então, eu vou estar lá com a parte da química. Inicialmente, eu ia ministrar a parte de fisicoquímica, que é o assunto que eu ministro para vocês. Mas aí, como houve uma troca de professor, o outro professor vai ficar com fisicoquímica e geral e eu vou ficar com orgânica, tá? Que vocês vão ver esse assunto o ano que vem. Mas, de qualquer maneira, vai ser bom que vocês já vão estar vendo antecipadamente, se preparando para o ano que vem estar bem melhor. Então, se vocês tiverem a oportunidade, puderem assistir, vai ser bem legal, tá certo? Então, nesse material que eu já tinha preparado, fala desse assunto, Débora, que é suspensão, dispersão coloidal e soluções. Qual é a diferença dele, tá? A solução, que é o assunto que nós estamos estudando, são substâncias com tamanho de partícula bem pequena, o que a gente chama de granulometria. O tamanho da partícula é bem pequena, é até no máximo 1 nanômetro. Então, é uma partícula que a gente não consegue visualizar a olho nu, certo? É muito pequena, tá? É como você pegar Kisuke e diluir em água. Isso é uma solução. É como você pegar um refrigerante, certo? Refrigerante é uma solução. É a mistura de duas ou mais substâncias em que o tamanho da partícula é bem pequena. Então, isso é solução. Dispersão coloidal são colóides, tá? Os colóides, ele tem um tamanho de partícula maior, é entre 1 nanômetro até 10, tá? Então, por exemplo, nós temos uma classificação classificada em 5 tipos, os colóides. Você tem gel, sol, emulsão, gel, sol, emulsão, aí tem mais dois, espuma, e tem outro, não é spray, esqueci, é como se fosse spray, eu não lembro o nome dele direito não, depois eu lembro. Então, por exemplo, o que é um gel? Gel do cabelo, álcool gel, isso é o tipo gel de colóides, né? Um tipo colóide. O que é sol? Rubi, tá? Safira, pérola, são soluções sólidas, tá certo? O que vai ser, isso é sol, né? Gel, sol, já falei. É, Emulsão. O que é emulsão? Sorvete é uma emulsão. Que mais? Mousse é uma emulsão, tá? Aí falta, sim. Aí tem fumaça, o gás, o ar atmosférico, spray, tá? Isso é uma classificação que eu esqueci o nome. E faltou uma, que eu não lembro qual foi que eu disse. Tá? Então essas são colóides. E a suspensão, a partícula já é maior que 10 nanômetros. A gente já consegue visualizar a olho nu o tamanho da partícula, certo? É como se fosse, por exemplo, um suco, que a gente consegue visualizar o tamanho da partícula, certo? Que fica tipo um suco de acerola, que a gente vai, mexe, a suspensão, sim, sim. A suspensão é posterior, é superior, é um tamanho maior. Aí a gente faz o suco de acerola, coa, mas ainda fica, a gente visualiza em um dos pedacinhos, né? Então isso aí, o tamanho é mais visível, certo? Entendeu a diferença? Tá. Dá tempo de fazer mais uma questão? Ou vocês já estão cansados? Fazer mais uma, né? Essa última questão aí, pelo menos para vocês interagirem melhor. Então é o seguinte, a molaridade do ácido sulfúrico a 49%. Então eu quero saber qual é a molaridade do ácido sulfúrico. Então eu quero saber qual é a molaridade do ácido sulfúrico a 49%. Então, o que é 49%? 49% é título. Título é 49%. Nós não podemos trabalhar com porcentagem. Então, o que é que eu faço? Divido por 100%, como eu falei para vocês, dá 0,49, certo? E ele diz que a densidade
é igual a 1,5 grama por ml. A gente sabe que não podemos trabalhar em ml, né? Temos que trabalhar em litro, já que a unidade da molaridade é mol por litro. Então, o que é que eu faço? Bem, lembra que eu tinha falado, ó, concentração é densidade vezes o título, que é igual a molaridade vezes o peso molecular. Então, eu vou usar isso aqui, ó, certo? Então, eu sei que molaridade vai ser igual a densidade vezes o título dividido pelo peso molecular. Molaridade vai ser igual. Quem é a densidade? Ele falou aí, ó, 1,5, tá? 1,5 grama por ml. Mas eu não posso trabalhar em ml, eu tenho que trabalhar em litro. Então, eu tenho que transformar em 6 vezes 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, eu posso cancelar ml com ml e já tem grama por litro. Já fiz a transformação direta. Você poderia, professor, poderia fazer uma regra de 3 separado? Também poderia, tá? Vezes. Aí entra o título é 0,49. Tudo isso dividido pelo peso molecular. Peso molecular ele bota aqui, ó, tá? Que é 98 grama por mol. Então também posso cancelar agora grama com grama. Vai sobrar no final mol por litro. Então, 1,5 vezes 1.000 vezes 0,49 vai dar 15 vezes 49, só fiz a relação, dividido por 98, certo? 49 eu posso simplificar com 98. 49 é metade de 98. Então posso dizer que molaridade vai ser igual a 15 vezes. Dividindo 49 por 49 dá 1. 98 por 49 dá 2. Isso significa dizer que 15 dividido por 2, a molaridade vai ser 7,5 mol por litro. Essa é a minha resposta. Que dá a alternativa aqui, letra A. Alguma pergunta? Pronto, pessoal. Então a gente encerra aqui esse nosso conteúdo, tá certo? Aí eu vou colocar mais dois exercícios sobre ppm e sobre as relações. Aí quando a gente for fazer a correção dos exercícios, principalmente em ppm, que a gente só viu um exemplo, tá? Aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, certo? Aí, ó, só para ficar registrado, só fazendo aqui, ó, eu quero a molaridade, né? Calculei o título, usei a relação que eu tinha falado para vocês. Essa relação aqui, ele já bota o 1.000, tá? Já bota o 1.000. É uma fórmula em que ele já leva em consideração a transformação. Eu não gosto, não. Eu prefiro fazer a transformação direto, como a gente fez, tá? Então, faz a relação, colocou os valores, multiplicou, dividiu e deu justamente 7,5, 7,5 mol por litro, que dá a alternativa letra A.